Olá, eu sou o Felipe Siqueira e esse é o nosso quadro Pergunte ao Teólogo. E a pergunta de hoje é do Rodrigo, lá de Portugal. E o Rodrigo vai perguntar se é certo o cristão comer carne com sangue. É interessante que mais de 2000 anos passaram de cristianismo, de igreja cristã, e ainda assim essas perguntas surgem. E essa questão em específico de carne contaminada com sangue, proibida ao povo de Israel lá no Antigo Testamento, Levítico 11, por exemplo, no século I, no nascimento, no crescimento, na solidificação da igreja cristã narrada por Lucas em Atos, no capítulo 15, há necessidade de ter um primeiro concílio da liderança da igreja cristã para definir se um indivíduo que não era judeu, que convertia ao cristianismo, se ele teria que guardar essa tradição mosaica ou essa tradição judaica. E essa questão em específico da carne contaminada com sangue foi um dos pontos principais. O apóstolo Paulo vai abordar sobre essas questões adiáforas, ou seja, do grego, questões secundárias, que não é matéria primordial de fé, e geralmente essas coisas irrelevantes ou secundárias é que causa dissensão, divisão, intriga dentro da igreja. Então o apóstolo Paulo, a segunda carta aos Coríntios, ele fala sobre essas questões adiáforas. Na carta aos Romanos, aos Gálatas, Colossenses, ou seja, ele vai falar sobre isso em 4 cartas, direcionadas a 4 igrejas diferentes, só para vocês terem ideia de como é controverso essas questões de usos e costumes e tradições sendo enxertadas como doutrina ou não. Então, o apóstolo Paulo, eu vou escolher aqui Romanos 14, que é o assunto em que ele aborda de forma mais clara e definitiva. Ele vai dizer que na igreja de Roma tem 2 grupos de pessoas, os fracos e os fortes. Romanos 14, versículo 1, fala sobre os fracos, né, dizendo que deveriam aceitar, receber os fracos sem motivos de dissensões ou dúvidas, mas com amor. Romanos 15, 1, o apóstolo Paulo vai falar dos fortes, e ele, um judeu, vai se considerar um forte. Ele diz, e nós, os fortes, tá, devemos aí suportar as fraquezas dos fracos. Então, tem 2 grupos. Quase metade da igreja de Roma era composta de judeus, mais da metade de romanos. Então, à medida que os romanos iam aceitando a Cristo na capital do Império Romano, eles chegavam na igreja que já tinham judeus. E os judeus, o que Paulo chama de fracos, porque não era simplesmente por ser judeu, era um fraco. Né? Se o sujeito fosse um judeu e entendesse que essas tradições, isso tudo ficou para trás, porque em Cristo isso se desfez, ele era um forte. Tanto que Romanos 15, 1, Paulo, um judeu da tribo de Benjamim, vai dizer, não, eu sou forte. Então, fraco não era necessariamente o judeu, mas era um sujeito que entendia que tinha que praticar sua tradição para ser santo diante de Deus. E Romanos 15, 1 fala dos fortes. Os fortes eram aqueles que entenderam que a plenitude do tempo chegou, que em Cristo chegou, que todas aquelas leis cerimoniais do Antigo Testamento, dietéticas envolvendo alimentação, todo esse sacrifício de ter que fazer e cumprir tanta norma, sacrifício de animais, quando Cristo morre na cruz, o próprio Cristo é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então agora a ira de Deus, ela já findou em Cristo, porque no Antigo Testamento o indivíduo tinha que o sacerdote ele tinha que matar animais no tabernáculo, depois no templo, 24 horas, porque Deus, o sacerdote oferecia um animal em troca do pecado do povo, mas o povo já pecava, então teria que ter um outro animal. Isso não tinha fim. Vários sacrifícios o tempo todo, 24 horas, várias leis disso, leis daquilo. Isso tudo era para mostrar que em um momento da história Deus tratou com um povo étnico, um povo de Israel. E todas essas normas, esses sacrifícios, era para mostrar que teria que haver disciplina e através da disciplina ter santidade. Mas Colossenses, capítulo 14, versículo 15 e 16, vai dizer que tudo isso, sacrifícios, dias e festas, tudo com a soma de Cristo. Porque quando Cristo morre na cruz do Calvário, ele é o sumo sacerdote, ele é o próprio sacrifício e ele cumpre tudo isso, porque não precisa mais de seguir tantas regras e sacrifícios, porque Cristo já fez de forma definitiva. E quando você crê em Cristo, você já é santo. O próprio Cristo no grego significa ungido. Então você crê em Cristo, Cristo fez tudo isso, toda essa cerimônia, essas leis dietéticas, tudo isso ficou para trás. Crê em Cristo que você já é santo.
que você já é ungido, que não é um templo, um santos dos santos que Deus habita ali, você é o próprio templo. Então, o forte na fé é justamente esse, que entende que em Cristo agora há liberdade, que eu posso comer o animal que eu quero porque o que é permitido já é santo em si. Então, nós temos esses dois grupos, os fracos e os fortes. E o que o apóstolo Paulo ele vai abordar? Ele já começa a partir do versículo 2 dizendo o seguinte, que quem come carne não zombe de quem come legume. Quem come legume não julgue quem come carne. Porque um judeu, e que entendia que não poderia comer carne, porque um judeu ele tinha medo, né, de comer carne no Império Romano, tinha tantos deuses, as comidas geralmente eram sacrificadas aos ídolos e vendidas nos açougues já oferendadas e etc e tal. Então o judeu pensava, não, eu vou para não correr risco nenhum de pecar, eu não vou comer carne nesse lugar, eu vou comer só legume. E já o romano, que entendia que todas essas tradições, isso ficou à sombra de Cristo, ele comia. Mas geralmente o que não comia, que era um judeu chamado de débil ou fraco, ele achava que era errado comer, então ele já partia para o julgamento, não é errado, ou seja, é pecado. Então, você é um pecador, né? Falava para o romano ou para o judeu, também tinha se tornado forte pela liberdade cristã. Já o que comia, chamado de forte, que entendia que podia comer o que quisesse, ele olhava para um judeu e dizia, nossa, que sujeito bobo. Né? Então, perdendo essa carne maravilhosa por causa de tradição. Então, isso já gerava uma espécie de zombaria. Ele não julgava porque ele sabia que não era pecado. Então, ele não ia julgar, ele ia zombar. Então, o apóstolo Paulo fala, olha, quem come legume, coma legume para a glória de Deus. Quem come carne, coma carne para a glória de Deus. Quem acha que um dia é santo, que ache isso para a glória de Deus. Quem acha que todos os dias são iguais, que achem que todos os dias são iguais para a glória de Deus. Porque para um judeu, o dia que ele jejuava, por exemplo, da semana, aquele dia era especial, ele era mais santo que o outro. Dias de Pentecoste, a festa do tabernáculo, por exemplo, havia dias de festas no ano que para o judeu era sagrado, para o romano todos os dias eram iguais. Então, o apóstolo Paulo, do verso 1 ao verso 12, o primeiro princípio que ele aborda é, tanto o forte quanto o fraco são servos de Deus e sujeitos à vontade de Cristo. Estão sujeitos, são iguais, né? E o Senhor do forte e do fraco é Cristo. Então, assim, o vídeo já foi para 7 minutos, eu tive que contextualizar essas questões históricas para que haja entendimento. Então, segundo Paulo, não tem problema você comer carne com sangue. Né? Embora ainda hoje há irmãos que acham que é errado comer carne com sangue. Qual que é o conselho escriturístico? Qual que é o conselho paulino? Se o sujeito acha que não deve comer carne com sangue, é só ele não comer e ele faz isso para a glória de Deus. Entretanto, ele não vai julgar o irmão que come a carne com sangue. E o irmão que come a carne com sangue, ele vai olhar para o que não come e simplesmente também vai deixar. Deixa para lá, deixa ele comer. Paulo, no versículo 1, versículo 2 de Romanos 14, ele vai apelar para o respeito mútuo. Então, é pecado comer carne com sangue? Não é pecado. Embora há necessidade de que haja respeito mútuo de quem come e de quem não come, ok? Um forte abraço.